O erro escondido no seu funil de vendas que faz com que você perca clientes todos os dias e como corrigir ele em 15 minutos é o tema da live que eu trouxe hoje para ajudar donos de negócios sustentáveis a terem melhores resultados nos seus econegócios, vendendo os ecoprodutos que eles já vendem hoje e que, por mais que eles saibam que são lindos e maravilhosos, eles percebem esses seus ecoprodutos encalhados na prateleira. É hora de mudar tudo isso. Eu acredito que a grande revolução que a gente vai fazer no mundo não vai ser televisionada, vai ser com negócios sustentáveis, porque donos de negócios sustentáveis podem melhorar, né, curar todas as dores que existem na Terra. E enquanto a gente está lá concentrado com metas restritivas, né, diminuir a emissão de carbono, e a gente vê os países, as pessoas não conseguindo cumprir essas metas restritivas, eu aqui estou sentada numa cadeira onde eu fortaleço centenas de negócios sustentáveis novos e através disso a gente está conseguindo fortalecer todo um ecossistema, toda uma maneira de operar na sociedade, onde a gente tem novas opções de embalagens, novas opções de produtos, novas opções de serviços que são mais sustentáveis, que são mais ecológicos, que são mais inclusivos, que são mais harmônicos com todos os valores que a gente quer reconstruir na sociedade. Então, existe uma rede de negócios sustentáveis se formando e a grande pergunta é, você vai fazer parte dela? Você vai continuar ali empreendendo sozinho ou você vai engajar nesse mundo onde existe um caminho, onde existe uma metodologia e onde você vai conseguir compartilhar a sua vida com outros donos de negócios sustentáveis? Se você já montou um funil, já fez tudo certinho, né? Já entendeu como atrair uma pessoa que nunca te viu antes, fazer ela desejar o que você tem para vender. Na sequência desse funil, conseguiu prender a atenção dessa pessoa, mostrando detalhes, acessórios, complementos que fazem ela aumentar o desejo pelo que você compra. E ao final, criou uma oferta que tem alta conversão, mas você não conseguiu vender bem, as vendas não aconteceram, essa live aqui é para você. Hoje eu vou te mostrar o erro escondido que faz a maioria dos funis morrerem antes de vender. E até o final dessa live eu vou te mostrar como corrigir isso. Então, em 15 minutos você vai conseguir enxergar onde é que está o furo do seu funil e como resolver para parar de perder clientes sem perceber. Aqui tá minha colinha, vocês vão me ver olhando para cá. E se você tá chegando agora nessa rede, eu quero primeiro te conhecer, né? Então, muito legal se você puder me contar o que você faz, com o que você trabalha, qual é seu econegócio, para que eu consiga também exemplificar através das coisas que vocês estão oferecendo. E eu já vou te dizer, aproveita, pega papel, pega teu caderno de Aloha, um caderno novo, zeradinho, para que você coloque todos os insights, ideias, construções que você vai ter nas lives das terças-feiras, que eu faço todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, uma live para donos de negócios sustentáveis serem fortalecidos, proliferarem, aumentarem suas vendas, aumentarem, né, seu alcance, encontrarem mais pessoas para somar nessa cena. Então, pega seu caderno de Aloha, porque hoje eu vou dar um conteúdo poderoso para você ativar um funil de vendas da maneira certa e conseguir ter mais resultados na venda dos seus ecoprodutos. E vou te dizer uma coisa, eu não vou te ajudar só a aprender a atrair um cliente novo. O que eu ensino vocês aqui é atrair um cliente apaixonado, que paga o preço cheio, que ama as coisas que você oferece e provavelmente vai te recomendar para outras pessoas. Então, eu vou te levar para pessoas que dão valor para o que você tem para oferecer. Porque uma das reclamações mais comuns que eu escuto entre donos de negócios sustentáveis é: mas eu tenho um econegócio incrível e maravilhoso e as pessoas não dão valor, elas não pagam o valor justo, elas não entendem. Me parece que o mundo nem está preparado para o que eu tenho para oferecer. E quando eu escuto vocês falando isso, eu aqui, sentada na cadeira de onde eu tô, eu penso assim, talvez essa pessoa não tenha se dado conta
que talvez o processo de venda delas esteja mal estruturado. Porque se você entender o benefício que a sua oferta faz para o seu cliente, você vai vender sempre, você vai vender pelo preço cheio e com regularidade. E é sobre isso, é isso que a gente trata aqui dentro da rede Empreende Verde. Então, agora que você está aqui de frente com uma mentora de negócios sustentáveis, você vai seguir essa orientação. Você vai parar, a nota é essa é bem importante. Você vai parar de procurar clientes para os seus produtos. Você vai passar a procurar produtos para os seus clientes. Mas como assim? Exatamente, você vai mirar. Ok, eu, por exemplo, eu vendo para donos de negócios sustentáveis. Então, eu entendo as dores, eu entendo as necessidades, os auto-boicotes, os erros, os vícios de linguagens, os vícios de comportamento, os comportamentos repetidos e através desse conhecimento que eu tenho do meu cliente, da pessoa para quem eu quero melhorar, da pessoa que eu quero transformar a vida, eu vou angariando mais conhecimento e sabendo exatamente que abordagens, que falas trazer para que você chegue em outro resultado. Então, agora você vai fazer uma pausa na sua vida para priorizar a venda dos produtos e serviços sustentáveis incríveis e maravilhosos que você tem por aí e que provavelmente ainda estão encalhados na prateleira. O que a gente faz aqui dentro da rede Empreende Verde é te colocar nesse outro lugar, num lugar onde você se empenha a estruturar um processo de venda. Porque talvez, não sei se você já parou para pensar nisso, mas talvez o que esteja te separando da vida que você quer ter é a falta de habilidade de vender. Às vezes você tem um produto sustentável, incrível e maravilhoso, você percebe isso, você tem essa sensação concreta, mas por alguma razão as pessoas não dão valor porque você tem para oferecer. É isso que a gente quebra aqui, a gente te coloca numa estruturação de vendas que vai te aproximar de clientes apaixonados, que pagam um preço cheio, que provavelmente vão comprar de você recorrentemente e ainda te indicar para outras pessoas. Então, eu quero lembrar, inclusive, que essa live que você está assistindo agora, ela não fica gravada, ela está aqui disponível só para quem está assistindo ao vivo, e depois que você assiste ao vivo, ela sai do ar e ela passa a ser exclusiva da minha comunidade Empreende Verde. Então, eu quero lembrar, inclusive, que uma das lives que abriu todos os elementos que fazem, né, na terça passada, inclusive, eu fiz uma live que abriu todos os elementos que fazem a sua oferta ter alta conversão. Porque sim, existe uma sequência para apresentar a sua oferta que aumenta o desejo do cliente e, consequentemente, o seu volume de vendas. Então, se existe uma sequência perfeita para você apresentar essas informações, ela está num PDF para você ir lá e fazer um checklist e ir vendo exatamente tudo que você pode falar e como apresentar essa oferta para ter um maior resultado. Mas também nas terças passadas, né, em edições passadas, eu trouxe 8 maneiras de encontrar mais clientes fora da internet, o checklist dos critérios que tornam o seu ecoproduto altamente vendável. Então, não rateia. Às terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, esteja aqui comigo, né, porque só acompanhando meu conteúdo gratuito, provavelmente você vai ter mais resultado na venda dos seus produtos e serviços sustentáveis, e eu vou adorar não só saber, porque você vai compartilhar isso comigo, né, você vai me mandar os prints quando começarem a sair mais vendas, mas também você vai perceber que eu vou adorar compartilhar o seu resultado aqui, contar sobre o seu caso, mostrar quanto a gente pode fortalecer ainda essa cena. Então, vamos agora para a realidade dos fatos e vamos iniciar essa aulinha onde eu vou mostrar esse erro escondido que faz com que muitos funis de vendas não estejam funcionando. E daí, deixa eu contar uma historinha para vocês, né? Porque uma aluna minha, ela tem mais ou menos 1.500 seguidores e ela decidiu começar a gastar com anúncios. Eu achei que ela não estava ainda pronta, porque ela não tinha encontrado seu arco narrativo, mas mesmo assim ela foi lá. E daí percebe como não é só colocar dinheiro em propaganda que vai funcionar. Porque ela fez uma promoção, ela começou a baixar os valores dela nessa promoção e mesmo assim ela não vende muito. E daí, ali, você pode perceber que o problema não era o produto. Era um detalhe que estava escondido nesse funil de vendas que ninguém te mostra, mas que eu vou revelar aqui pra você. Então, me conta quem que já se sentiu assim.
Já fez tudo certo? Já colocou lá uma maneira de atrair pessoas? Colocou lá uma maneira de tentar chamar atenção? E por que não vendeu? O que deu errado? Então, até existem algumas alunos que me contam, Fá, eu chego a fazer uma promoção onde eu diminuo o valor das minhas peças e mesmo assim eu tenho dificuldade de vender. Isso significa uma coisa muito clara, que você não despertou o desejo de compra pelo que você está vendendo. E daí, algumas alunas que têm peças autorais, inclusive, cometem um outro erro, porque elas ainda nem ancoraram. O que é ancorar? É ter na cabeça do seu cliente qual valor é o seu produto. Adianta eu fazer uma oferta dizendo que vale um determinado valor, mas a pessoa nem sabe qual era o valor original? Não adianta. Então, você precisa organizar, você precisa ter a sua oferta clara no mercado, as pessoas precisam ter esse valor ancorado na sua cabeça e você precisa despertar o desejo. É despertar o desejo que vai fazer as pessoas comprarem de você. Não é, né, o que é o preço? O preço é uma barreira de entrada. Então, claro que quando um preço é mais barato, ele diminui a barreira de entrada, ele diminui a necessidade da pessoa pensar muito para comprar o seu produto. Mas se você quer vender pelo valor que vale o seu produto e vender sempre pelo preço cheio, você precisa primeiro ter essa segurança de quanto ele vale, entender o seu mercado e segundo, saber comunicar quais são os pontos, os elementos, os acessórios, né, a sensação, qual é a entrega que aquela sua oferta tá dando para o cliente, que é muito diferente de quando a gente começa a vender trazendo as características. Né? Então, eu poderia chegar aqui e dizer assim, eu vendo o método Sustente-se, que é um curso que tem 28 aulas, ele demora tanto tempo para você assistir, ele está separado em 4 módulos. Isso eu estou descrevendo o meu produto. Agora, se eu chegar aqui e disser, não, eu vendo o método Sustente-se, que é um método, um passo a passo claro para que você saia da ideia em sustentabilidade, transforme ela num produto altamente vendável, seguindo um checklist de critérios que tornam o seu produto altamente vendável, para estruturar uma oferta, né? Estruturar um processo de vendas que vai fazer com que você venda com regularidade e aumente a sua receita ao longo do tempo, podendo te levar de 0 a 30 mil reais de faturamento. Percebe como é muito diferente quando eu começo a colocar o meu cliente no centro e apresentar o meu produto a partir do olhar do meu cliente? Então, eu vejo pessoas vendendo shampoos, vendendo bolsas, vendendo biojoias através das características. Por que isso não dá certo? Porque você não está sendo sensível de perceber qual é o grande benefício que o cliente tem ao comprar de você. E essa é a grande virada de jogo. Então, vamos recapitular quais são as 3 etapas que você precisa para ativar um funil de vendas. Primeiro, atrair um total desconhecido e fazer esse cara desejar o que você tem para vender. Depois que você atraiu, você vai falar coisas que prendam a atenção dele, que vão mostrando detalhes, acessórios, benefícios e informações que façam ele aumentar o desejo pelo que você está vendendo. E para isso você pode ir para vários lados mais racionais. Aí sim você pode descrever o seu produto. Então eu posso mostrar como é que é o curso por dentro. Você pode dizer os ingredientes do seu sabonete e você vai justificar por que tem esses módulos. Então eu vou mostrar a jornada do meu cliente. Por que meu sabonete tem esses elementos? Porque essa tem essa propriedade, aquele tem aquela propriedade. Eu vou dando informações que vão mesclando na cabeça do meu cliente, informações emocionais e informações lógicas. E essa combinação de informações vai fazendo com que meu cliente vá aumentando o desejo de comprar de mim. Consegui atrair, consegui prender a atenção desse cara com 2, 3 narrativas diferentes que vão fazendo ele ficar cada vez mais interessado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oferta. Então, vocês já aprenderam que existe uma sequência perfeita para apresentar as informações que faz esse cara pular da cadeira querendo comprar de você. Quem tem o Sustente, isso está na aula 20, na aula Fundamentos da Oferta. Para quem não tem o Sustente, tinha que estar vindo aqui na live passada, que foi quando eu apresentei isso. Então, você tem
3 passos para ter vendas regulares. Primeiro e mais importante, atrair clientes novos todos os dias. O que eu vou fazer para um total desconhecido, todo dia um cara novo vir e querer, desejar comprar o que eu tenho para oferecer? Como que eu vou prender a atenção desse cara e que tipo de oferta eu vou fazer para ele pular da cadeira e querer comprar agora? São essas 3 coisas que a gente trabalha aqui no funil dentro da rede Empreende Verde. E daí, agora eu vou pegar um exemplo que eu quero fazer um exercício prático com vocês, porque antes eu vim aqui e batia muito nessa tecla de que as pessoas não tinham um funil de vendas. Mas quem já tá me acompanhando, quem já tá, né, fazendo as aulas, quem tem acompanhado aqui todas as lives às terças-feiras, estão colocando em prática. E algumas pessoas voltaram para mim e disseram, Fá, mas olha só, eu comecei a fazer, comecei a tentar atrair um cliente novo e não tá dando muito certo. As pessoas não vêm, as pessoas não dão valor, ou eu não tô conseguindo vender. Elas até se interessam, mas não compram. E daí eu quero fazer um exercício muito prático com você. Tá ali com o teu papel e caneta? Então agora puxa na tua memória ou pega algum dos teus trabalhos recentes e vamos fazer um exercício bem prático. Eu quero que você pegue o que tá escrito lá na tua página principal de vendas, ou qual foi a mensagem que você usou no seu último funil de vendas, e eu quero que você olhe para essa mensagem que você mandou para os teus clientes. E agora me responde uma coisa, depois de você ter ali essa estrutura que você enviou, me responde o seguinte, tá claro qual é a dor que você resolve, ou o que a pessoa ganha ao dar o próximo passo e comprar de você? Tá claro para essa pessoa? Se não estiver, você precisa corrigir isso exatamente agora. Você precisa entender como fazer para chegar num outro lugar do que você está hoje. E para isso você vai ter práticas diferentes das que você já teve até hoje. Então, para atrair vocês hoje aqui para essa live, qual foi a dor que eu bati, por exemplo? Eu expliquei, olha, existe um erro oculto nas pessoas que estão colocando um funil de vendas na rua e eu vou mostrar qual é esse erro oculto e vou te ensinar a corrigir ele em 15 minutos. Percebe como para eu vender, para eu mostrar relevância, para eu mostrar minha autoridade, para eu mostrar o que eu sei, para eu mostrar meu método, para mostrar o que eu ensino, eu bati numa dor latente do meu cliente? Eu penso sobre a vida de vocês, eu elaboro soluções para que vocês cheguem em vendas mais rapidamente, com mais segurança, tendo clareza no processo e com resultados de alta performance. Percebe como existe uma estrutura toda pensada? Então, da mesma maneira, você vai fazer. Então, as pessoas, né, que não pensam, que não elaboram. E daí, como é que eu vejo? E aí, vamos lá. O que eu vi? As pessoas que me mandaram seus funis e me disseram, Fá, mas eu tô tentando vender aqui e não tá dando certo, não tá funcionando pra mim. O que eu percebi? Que muitas delas começavam pelo erro oculto esse. O que é o erro oculto? Começavam por uma informação não relevante, não chamativa. Começavam sem bater na dor, sem bater no sonho. E daí, muitas começavam, inclusive, descrevendo o seu produto. Vendo sabonete de camomila, que acalma a pele, que não sei o que blá, 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 blá. Numa descrição do seu produto que não mostra o benefício do cliente. Que não faz aquela pessoa entender por que ela vai comprar. Todo mundo já sabe que um sabonete de camomila acalma a pele, mas ele é bom para quem? Para uma criança que tá cheia de bolinha, ela serve para uma senhora que tem pele fina. Aonde que tá a dor da pessoa que eu quero impulsionar a viver essa jornada comigo e comprar a minha oferta? Então, o erro oculto que eu percebi é esse, vocês não trabalharam o olhar do cliente. E daí, lembra, nunca é sobre você, nunca é sobre o seu produto, é sempre sobre o seu cliente. Então, eu vou partir do olhar do meu cliente, entendendo quem é essa pessoa para quem eu vou gerar um benefício, e a partir deste olhar eu quero me comunicar com ela e fazer com que ela pare na minha comunicação, desperte o interesse por isso e venha comprar de mim. Então, você precisa... Ai, peraí que eu tô transmitindo hoje no YouTube. Deixa eu pôr a tomadinha aqui. Novidades na casa.
além do Instagram, a live hoje está sendo transmitida no YouTube. Então, vamos lá. Então, você precisa encontrar uma dor forte do seu cliente e apresentar como que esta oferta vai melhorar a vida dele. Eu vi aqui que entrou a Nanda Gagliastri, minha nova aluna, né, que comprou agora nesse domingo. Nanda, como é que a gente aplica isso para você? A Nanda faz umas joias a partir de alumínio derretido, alumínio mole, e ela aplica isso de várias maneiras. Então, pode ser escultura, podem ser joias, e ela quer começar a vender uma tartaruguinha que ela tem lá para alguns projetos. Então, se a gente for pegar, por exemplo, Nanda, se você for pegar, vou vender essas tartaruguinhas para as ONGs, e as ONGs vão poder fazer disso um souvenir que vendem para o cliente e fica com uma parte da receita. Qual é a dor desse cliente? A ONG sempre precisa de mais recursos. Todo o arco narrativo que eu vou construir para vender a minha peça é em cima da dor do cliente. Então, eu vou mostrar como aquilo pode ser uma fonte de receita nova, como aquilo pode ser um souvenir que leva a marca daquela ONG, como que leva aquele projeto para mais lugares, como que aquilo pode ser mais reconhecido. Eu vou ter todo um arco narrativo que constrói uma maneira que faz com que o cliente diga, nossa, era exatamente isso que eu estava precisando. Então, a coisa mais importante que vocês têm ali como tarefa é ter clareza, claro, de quem é o cliente para quem você cria soluções e a partir daí entender quais são as dores, as necessidades, os benefícios que a sua oferta vai fazer com que ele alcance. Então, quando eu chego aqui, por exemplo, tá? Vou dar agora alguns exemplos mostrando meus próprios produtos para que vocês entendam a aplicação prática do que eu tô contando para vocês. Quando eu venho aqui, mostro que eu tenho um atendimento de consultoria que se chama Hot Seat, que é uma consultoria rápida, que ela dura mais ou menos 1h20, e que essa pessoa vai ter, primeiro, o meu olhar sobre o seu negócio, porque eu vou diagnosticar, eu vou perguntar, eu vou entender a realidade dela daquele momento, para quem ela vende, como ela vende, por quanto ela vende, volumes, faturamento dos últimos 3 meses, e a partir deste olhar, do momento que essa ecomarca está, eu vou criar junto com aquele empreendedor um plano de vendas para que vocês atinjam vendas com muito mais rapidez. E quando eu trago tudo isso, quando eu mostro a segurança, quando eu mostro casos, inclusive, de outros alunos que já tiveram resultados com isso, essa pessoa vai ficando cada vez mais segura e ela diz, nossa, isso é muito prático, eu preciso desse atendimento, me ajuda com isso? E o Hot Seat é um atendimento que eu vendo por R$800. Vai pegando o ancoramento de valores para vocês verem como que eu construí a minha órbita de ofertas. Porque tem gente que chega para mim e pede, antes de ter o Sustente, me pede um atendimento. Então, tem gente que entra pelo Hot Seat. E daí, quando tem esse acompanhamento próprio, ela sente a demanda de estruturar um processo de venda. Eu converso com ela sobre o Sustente, eu apresento outras ferramentas e essa pessoa vai dizendo, nossa, talvez eu precise também daquilo ali, talvez eu precise também daquilo ali. Por quê? Porque eu penso na vida de vocês. Eu penso em diferentes momentos que vocês vivem, diferentes necessidades que vocês têm e cada uma das minhas ofertas surgem para te ajudar. Surgem para melhorar o seu processo, para melhorar a sua vida, para tornar mais rápido, mais fácil, mais lucrativo, menos inseguro. Tudo é para te dar uma sensação de segurança, de resultados rápidos, tudo é feito para isso. E daí, eu venho aqui, por exemplo, e eu apresento daí a comunidade. E daí, quando eu apresento a comunidade, eu digo, olha, na comunidade você tem aulas extras, você tem scripts prontos, você tem estratégias de alta performance que são liberadas a cada 15 dias para você automaticamente. E o mais importante, você tem o meu acompanhamento mais próximo. Mas ainda tem mais, não é só aí que acaba a história com a comunidade, porque quando vocês são da minha comunidade, vocês acabam vivendo o efeito vitrine. O que é o efeito vitrine? É quando eu começo a contar os casos dos meus alunos tantas vezes que eles vão se fazendo conhecidos e as pessoas vão se encantando com as histórias desses alunos e essas pessoas passam a comprar dos meus alunos. Não é incomum que isso aconteça. Inclusive, eu tenho o podcast Empreende Verde, e no podcast existe um episódio que para mim, assim, dá um quentinho no coração, porque o seu Marcos da Poiato Recicla, que é o maior reciclador de bitucas de cigarro que existe no Brasil, ele conta, Fá,
eu fui chamado para abrir uma fábrica na Europa porque me viram numa live com você. Então, a minha rede, ela não é grande, ela não é poderosa, mas ela tem uma conexão, ela tem uma rede tão intrinsecada, com tanta vontade de fazer negócios sustentáveis prosperarem, que acaba sendo um público muito direcional. E isso é o efeito vitrine. Eu nem cobro para a pessoa aparecer na minha timeline, que poderia ser uma publicidade ou qualquer coisa assim. Mas não tem preço, porque você não imagina quais são as consequências que podem ter você estar aparecendo na rede Empreende Verde. E daí eu vou mostrando tudo isso, né? Eu vou mostrando esse gostinho de usufruir de um grupo de Facebook, onde você pode compartilhar suas conquistas, conhecer outros membros da rede, ter o olhar de toda uma comunidade sustentável no seu negócio. E daí, né, você vai pensando, opa, pode ser que para mim interesse muito estar dentro dessa rede de negócios sustentáveis. Eu quero fazer parte da comunidade. Mas daí, ó, que barreiras de entrada tem? Não pode entrar na comunidade alguém que não tem o Sustente-se. Porque a gente tem uma linguagem dentro do Sustente-se que eu mostro que a coisa mais importante do seu econegócio é o seu cliente. Que eu mostro quais são os critérios para tornar seu ecoproduto altamente vendável. Existe uma lógica de construção do seu processo de venda. Você sabe que coisas, que elementos você vai pensar ali, que você precisa criar uma nuvem de palavras que atrai esse cliente, esse possível comprador. Existe um processo. Você tem clareza do que fazer. Agora, só entra na comunidade quem já tem essa base de informação. E a partir daí, ela tem todos esses benefícios de ter a plataforma, os scripts pontos, as estratégias de alta performance, essa comunidade dentro do Facebook. E daí, quando eu vendo a comunidade, bom, é uma assinatura mínima de 6 meses e os membros pagam R$220 por mês para fazer parte dessa comunidade. E daí você está participando ativamente de uma rede de negócios sustentáveis. Então, percebe como eu vou mostrando elementos diferentes de cada produto? Agora, vamos supor que eu fosse vender para vocês o próprio Sustente-se. Quando eu apresento o Sustente-se, o que eu falo? Olha, o Sustente-se é um passo a passo claro, é um método, ele tem um processo, ele vai te levar de 0 a 30 mil reais de faturamento, porque você vai ter clareza do que fazer para as pessoas darem valor para sua oferta, você vai ter clareza de como atrair um cliente apaixonado, você vai ter clareza do que torna seu produto altamente vendável. E daí eu apresento o Sustente mostrando que ele já é um método gravado, que as pessoas que assistem têm êxito e que chegam de, né, o meu objetivo dentro desse curso, desde que eu abri, foi levar vocês de 0 a 30 mil reais de faturamento por mês. E olha, não é nenhuma surpresa, a segunda aluna que eu tive já conseguiu no primeiro ano. Então, é desde o começo, não é um método que eu fui testando e vendo se funcionava com vocês. Ele funcionou. A pessoa que coloca em prática tem resultados, 100%. Tanto que eu dou 90 dias de garantia. Porque qualquer produto meu que você compre, se você colocar em prática e em 90 dias não faturar pelo menos o valor investido, você pode solicitar uma análise minha, que eu vou ver lá o que deu de errado, e solicitar seu dinheiro de volta. Qual é o curso de vendas que te dá uma garantia tão agressiva? Eu faço isso porque eu tenho certeza do que eu estou construindo com vocês, eu tenho certeza dos resultados que vocês alcançam, eu tenho certeza de todo o processo que eu estou trazendo por aqui. E daí, o método Sustente-se é um curso que eu vendo por R$ 797 ou 12 vezes de R$ 79,70. Então, percebe? Ó, minha consultoria é R$ 800 e tá barata. E ano que vem já não vai mais ser esse valor. Se eu for vender a comunidade, já é mais de R$ 1.300, porque é R$ 220 por 6 meses. Quando eu vendo o Sustente-se, é 797 ou 12 vezes 79,70. Percebe como eu faço ele ficar acessível? Se eu dou uma garantia de 90 dias, que você vai faturar no mínimo em 90 dias o que você investiu, que é 797, e você parcelou ele, você pagou 3 parcelas de 79,70 e você já faturou 797. Então, eu torno seguro comprar as minhas ofertas. E eu vou mostrando que cada uma delas atende um momento diferente desse cliente.
Por isso que daí tem um outro produto que eu lancei recentemente, que é um curso bem baratinho, que se chama O Jeito Certo e o Jeito Errado de Vender Seu Ecoproduto. Nele eu não te ensino a vender, eu não te ensino a estruturar teu processo de venda, nem um funil, nem nada. Mas nesse curso, O Jeito Certo e o Jeito Errado de Vender Seu Ecoproduto, você entende 14 coisas que você está se auto-boicotando, sem às vezes nem perceber e que prejudicam o seu econegócio. Os 7 erros que fazem seu ecoproduto ficar encalhado na prateleira. Ele vai mostrando os erros que você comete, você vai dizendo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Então, ele é um curso que eu não quero que tenha barreira de entrada, porque eu só quero te conscientizar de que se você quer ter um negócio sustentável por um longo prazo nesse mercado, você vai precisar ter estratégia. Você vai precisar estruturar um processo de vendas. Em algum momento da sua vida, você vai ter que entender o que fazer para atrair um cliente novo, aumentar o desejo dele e, né, fazer uma oferta que ele compre de você naquele momento. Você vai precisar fazer isso. Então, ele é um curso que eu vendo por R$97. O jeito certo e o jeito errado de vender seu ecoproduto é R$97 e ele só serve assim, ó, pra tirar aquela venda dos teus olhos, te abrir, você vai fazer assim, meu Deus, como é que eu não tinha pensado em tudo isso antes? Então, eu vou tendo diferentes entregas para diferentes momentos do meu persona. E é isso que você vai criar por aí. Então, saca como é diferente? Sabe como eu tô muito mais preocupada em mostrar a jornada do meu cliente do que com vender? Eu, inclusive, tenho uma máxima que eu mostro que quanto mais a minha narrativa tá alinhada, tá mostrando as vantagens e benefícios, menos eu tenho que ofertar. Eu, inclusive, tô cheia de print desse fim de semana das pessoas me dizendo, Fá, qual é o teu melhor produto pro meu caso? O que eu posso comprar? Como que tu pode me ajudar? Né? Nem fiz os stories que hoje não deu tempo, então... É isso, eu não preciso chegar a fazer uma oferta. As pessoas vêm porque elas percebem, nossa, eu preciso desse negócio aí que ela tá falando aí. Então, eu gosto muito que vocês mostrem que quanto mais, vocês percebem que quanto mais relevância você tem no seu ecoproduto, menos você vai ter que fazer ofertas no mercado. O próprio cliente vai vir e te perguntar, como é que eu tenho acesso a isso aí? Como é que eu consigo comprar esse teu produto aí? E daí isso acontece com a própolis que eu vendo também, né? Porque como ela tem eu vendo uma própolis, para quem aqui é aluno novo, que ainda não sabia, eu costumo dizer que, né, um milionário tem em média 7 fontes de receita. Atualmente eu tô com 5 fontes de receita, pretendo abrir ainda mais 2 até o final do ano de 2025, então o negócio tá bem acelerado esse ano, mas uma das coisas mais recentes que eu vendo é uma própolis, né, para aumentar a imunidade. O que eu fiz questão? Eu fiz questão de pegar uma própolis que é altamente diferenciada no mercado. Porque se vocês olharem no rótulo da própolis que vocês compram aí, que vocês costumam tomar, ela provavelmente tem uma concentração máxima de 15%. A própolis que eu vendo é um blend de própolis verde com marrom, e ela tem uma concentração de 30%, dando um boost na imunidade muito maior, muito mais coerente, é perfeita. E o valor não se diferencia tanto. Então, eu fui buscar uma própolis, todo mundo, eu acho que no mundo deveria tomar própolis, mas eu fui buscar uma própolis que se diferencia das outras própolis. Não é uma própolis comum. E daí, eu preciso fazer a venda dessa própolis uma única vez por pessoa. Porque depois que ela experimenta, ela compra com regularidade. Eu já hoje não faço esforços de vendas para vender a própolis. Se eu quiser conquistar clientes novos, fica inclusive fácil eu trazer argumentos, né, que façam com que ele prefira a minha própolis do que outras própolis que existem no mercado. É assim que funciona. Você vai começar a pensar nas vantagens do que o cliente tem de comprar de você, não de qualquer pessoa. E daí, eu vou pegar o exemplo também de uma aluna minha chamada Raquel, né? Ela é personal chef. E daí, olha a loucura, ela faz comida funcional, ela é especialista em comida funcional, sem glúten, sem lactose, todas essas funções. Ela faz reiki na comida que ela produz. E quando ela me procurou, ela tava desesperada, se separando e tal, precisando de grana. E ela não sabia o que fazer para ter clientes. Estava assim, com os 2 filhos a tiracolo. E daí, o que a gente fez? A gente foi lá, investigou, fez o hot seat comigo. Então, ela disse, eu tenho mais ou menos umas 300 pessoas no meu WhatsApp que se interessam pelo que eu vendo. E daí, a gente fez um único roteiro. E daí, nesse um único roteiro,
que ela fez? Escolheu uma cliente-alvo. Qual foi a cliente-alvo que a gente mirou? A mulher cansada. Por quê? Porque toda mulher é cansada. Então, essa é uma narrativa que funciona em diferentes nichos. E daí ela soltou uma comunicação dizendo: procuro mulheres cansadas para que eu cozinhe para você nos próximos 30 dias, diminuindo seu tempo na cozinha e melhorando sua alimentação. Quem quer? Basicamente foi isso que ela fez. E em 2 horas, ela teve mais de 30 clientes que encheram a agenda dela de personal chef por 3 meses. Então, que ela... Percebe como ela não falou que a comida dela era funcional? Como ela não falou que ela aplicava reiki na comida? Como ela focou no quê? Na dor da cliente. O que essa cliente não tem? Ela não tem tempo, uma mulher cansada. Não tem tempo e quer comer melhor. É tudo que uma mulher quer. Mais tempo fora da cozinha e comer melhor. Então, você percebe como isso aumenta o desejo imediatamente da pessoa, porque você está pensando na sua cliente. Você não está apresentando o seu produto, você não está apresentando a sua oferta, você não está apresentando isso. Você está pensando como que o que você faz melhora a vida do teu cliente. É isso. É isso que você precisa fazer. Então, é isso que vai, inclusive, né, o fato dela fazer reiki na comida, de ela ser uma especialista em gastronomia funcional, são coisas que a gente está usando depois e que encantaram os clientes dela, que eles disseram: nossa, eu só estava pensando em ganhar tempo e comer melhor, agora eu descobri que eu posso, né, ter uma comida para o meu filho que é celíaco, que eu posso não me preocupar tanto com a diabetes, você vai pensar tudo isso para mim e ainda vai vir uma comida energizada. Então, isso tudo foi fidelizando as pessoas nela. Mas não foi, ela não partiu do seu próprio ego, do seu próprio umbigo para apresentar o seu produto. Ela partiu do olhar do cliente dela. O que essa pessoa que tem um alto potencial de comprar de mim vai pular da cadeira querendo comprar. É isso, você vai ter que olhar para o seu cliente. Então, sai desse lugar aonde você começa apresentando o seu produto, apresentando a sua oferta, apresentando a sua experiência, apresentando o seu conhecimento, e vai para esse lugar onde você mostra uma dor forte do seu cliente e como que o que você vende ajuda ele a resolver essa dor. É isso que vai te dar alta conversão em vendas. Então, coloca essa comunicação no ar, amarrando todos esses pontos. Quer anotar ali? Anota aí, ó. O que você tem que amarrar? O cliente, a oferta e a dor que você resolve ou o sonho que você atende. Se você colocar essas coisas todas juntas num funil, ele vai converter para você. E daí você volta aqui depois e me conta o que aconteceu, porque eu quero mais é ver os prints de vendas de vocês. E o que você não pode fazer que vai dar errado? Primeiro apresentar o produto, daí fazer a oferta, daí esperar o cliente chegar. Não vai funcionar. E você sabe disso, porque você já testou isso. Você já tentou apresentar: olha, conheça esse óleo de abacate, conheça esse raspa-língua. Não deu certo, né? Inclusive, vocês me contam que vocês fazem promoção das suas ofertas e mesmo assim não conseguem vender tanto quanto gostariam. Então, o que você tem que fazer? Partir desse lugar aonde você vai se focar no seu cliente, na dor do seu cliente. Criar urgência e lógica. E daí, a partir daí, você vai vender mais. Então, hoje eu mostrei só um dos erros, né, escondidos que tem em funis de vendas. E existem outros pontos cegos que estão matando alguns funis todos os dias. Por isso que agora, no final, eu vou fazer um pitch para oficina, né? Onde vocês têm a oficina prática de funil de vendas para donos de negócios sustentáveis, que eu mapeei todos esses pontos e que eu te ensinei como construir um funil de ativação por semana que estão acontecendo num grupo de Facebook. Você tem o meu olhar por 90 dias e essa garantia de 90 dias. Porque se você investir na oficina do funil de vendas e não faturar pelo menos o valor investido em 90 dias, você pode solicitar minha análise e o seu dinheiro de volta. Então, aqui, o que a gente viu? A gente viu qual é o ponto cego que faz com que muitos funis de vendas não funcionem. Então, se vocês quiserem, né, me mandar também agora as suas perguntas, a Rose aqui falando, sempre muito bom te ouvir. Obrigada, Rose.
E se vocês pudessem colocar para mim aqui, em uma palavra, o que que essa live significou para vocês? O que que ela trouxe? Ela trouxe clareza? Ela trouxe segurança? Ela reforçou pontos? Me tragam, né, em uma palavrinha aqui, o que que essa live representou para vocês, para eu entender as vantagens, né, ou o que que vocês perceberam como vantagem de acompanhar essa aula aqui. E quero lembrar que todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, a Rose falando aqui, reforço. É isso aí. Então, a gente, de várias maneiras, tá vendo que os erros, eles estão nos mesmos pontos, né? Não ter o cliente no centro, não ter uma narrativa clara, não ter clareza de como o seu produto melhora a vida dele. Então, é sobre isso. E lembrando que todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos, eu faço aqui uma live para fortalecer donos de negócios sustentáveis e que é bom que você separe um tempinho na agenda para estar aqui comigo, porque essa live não vai ficar gravada. Ela é para quem tá aqui ao vivo e depois ela sai do ar, ficando disponível só para quem é membro da rede Empreende Verde, né? Do time Empreende Verde, da minha comunidade paga. Então, lembra também de convidar aquele seu amigo Eco, que pode estar precisando desse conteúdo, para estar aqui comigo de novo na terça-feira que vem, 19 horas e 19 minutos. A Nanda Gagliastri falando muita clareza. Que ótimo, é isso. Eu quero que vocês tenham clareza do que fazer para vender mais. Então, fica aqui o meu abraço. Recomendem a oficina que está em promoção. E assim, essa oferta que tem. Meu acompanhamento, meu olhar, grupo de acompanhamento dentro do Facebook e oferta por 297, acaba de 1º de setembro e é uma oferta que nunca mais vai voltar. Então, se vocês conhecem alguém que tem que ativar um funil de vendas, a hora é agora. Então, recomenda assistir, né, meu conteúdo, vim aqui, se a pessoa me mandar a palavra oficina, eu explico bem direitinho para ela como tudo isso funciona e envio a oferta para essa pessoa. Um beijo, meus amores, até a próxima terça-feira, bye bye. Quero ver todo mundo no mundo de Aloha, viu?